Como nós contemplamos no domingo próximo passado, irmãos, Novo Testamento, vamos só rever essa parte, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, vamos rever, tá? Para nós darmos continuidade. Primeira carta, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 10. Então, vamos relembrar essa parte para nós darmos continuidade. Então, o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, ele diz assim, vamos juntos? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, irmãos, está bem claro aqui, não é? O Espírito Santo não colocou nada na Bíblia, Deus não colocou nada na Bíblia por acaso. Como é feliz, né, irmãos? Quem abre o coração e crê verdadeiramente, consegue crer. Mas o iniciozinho é aquele não, de que eu tenho falado. Às vezes, irmãos, às vezes o cristão, falando dos filhos de Deus, o cristão paga um preço alto, irmãos, por não atentar para a importância da palavra não que Deus está lhe falando. Deus está dizendo não. E não murmureis, vocês não. Deus está falando com o seu povo, está falando com os cristãos, Novo Testamento. E aí o Senhor Deus faz alusão às murmurações dos descendentes de Abraão lá no deserto. Quando as pessoas contemplam isso, irmãos, com a ótica humana, natural, vai dizer, mas também, eles estavam no deserto, mas também, poxa, eles estavam passando necessidades. Espera aí, irmãos. Era muito passageiro. Era um curto espaço de tempo e uma caminhada avançando. Às vezes a pessoa se converte, irmãos, aprende meia dúzia de versículos e acha que sabe tudo e cruza os braços. E Satanás, os demônios vão tentar recuperar o que perderam, porque o diabo não se conforma em perder alguém de quem ele se sente dono. O espírito da enfermidade se sente dono do corpo, a própria enfermidade se sente. Se chegou a maldição da miséria, Satanás vai fazer de tudo para aquela pessoa não prosperar. O que Jesus disse? Que o ladrão é quem? Que ele faz o quê? Que ele faz o quê? Rouba, mata e destrói. Olha aqui o destruidor. E pereceram pelo destruidor. Está aqui, ó. E pereceram pelo destruidor. Então o Espírito de Deus está alertando, dizendo, o destruidor está aí, tentando destruir qualquer um. Então vocês não murmurem porque eles murmuraram. Olha o alerta do Espírito Santo. Olha o alerta de Deus como pai, um pai tão carinhoso para dizer, não façam isso, meus filhos. Está dizendo, não façam porque eles fizeram e pereceram. Às vezes a pessoa fica, irmãos, resmungando contra tudo. Como dissemos no domingo, a pessoa fica desesperada quando está desempregada. Deus abre uma porta, no início é festa, surgem os primeiros problemas, logo murmuram. Ficam resmungando atrás do chefe, ficam reclamando daqui e dali, quando deveriam, irmãos, buscar vencer os obstáculos. E na verdade é o estado de espírito que vai reger cada momento. Se o cristão não se fortalecer na fé, se ele não se fortalece e ele desanima, ele vai ficar preso a problemas, só vai ver problemas. Ele não vai conseguir contemplar coisas boas no meio dos problemas. Vencedores não são aqueles, irmãos, que vivem em triunfo de dia e de noite. São aqueles que enfrentam batalhas e vencem as batalhas pelas lutas que empreendem com o poder de Deus. Então vamos atentar bem. Então Deus diz, não murmure porque eles murmuraram. Aí a pessoa murmura, reclama do cabelo, como eu contei o caso daquela senhora, e disse que reclamava tanto porque tinha cabelo demais, dava trabalho. Um dia que teve um câncer, fez quimioterapia, ficou careca, ficou sem cabelo. Aí ela disse assim, poxa, reclamei tanto do cabelo, olha aí. Reclamou tanto dos seios que eram enormes, e aí? O câncer bateu nos seios. Que isso, pastor? Eu não estou dizendo para você que isso é regra que acontece com qualquer pessoa, mas aqui está claro que murmuração traz o quê? A destruição. Dá espaço para quem? Para o destruidor. Então é isso que nós estamos contemplando. Agora nós vamos avançar um pouco. Onde nós vamos avançar? Vamos rever também os descendentes de Abraão lá no deserto. Mas vamos ver, vamos observar, vamos atentar bem para a realidade dos fatos daquele momento. Pastora, foram 40 anos.
Não seriam 40 anos. Seriam poucos dias, irmãos. Para cada dia, eles foram dentro da terra que Deus prometeu dar a eles. Eles estiveram lá dentro. O que significa isso? Vamos aqui, olha que coisa linda. O Espírito Santo diz na carta aos Hebreus, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento, fundações das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A pessoa ainda não vê a cura, mas ela contempla a cura na palavra. A palavra vem e lhe garante que Jesus levou as suas enfermidades. Ela ainda não vê a cura, mas a palavra é a prova daquilo que não se vê, de uma realidade que já foi feita, de algo que já aconteceu. Então agora é consequência para ela. Se ela crer e não duvidar, se tomar as posições certas, é impossível a palavra não se cumprir. Mas o que aconteceu com esse povo, de quem o Espírito de Deus está falando? Olha, não murmure, porque eles murmuraram. Então vamos lá, não é? naquele período, naquele momento, vamos ver o que aconteceu para que o Espírito de Deus alertasse dessa forma, apontando para eles. Então vamos voltar lá em Números 14, porque é muito importante. Números, né? Lá no início da Bíblia você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o quarto livro da Bíblia. 14, sim. Números. Então nós vamos rever. Não é repetição do culto de domingo. Nós estamos avançando aqui, porque estamos fazendo o que o Espírito Santo está dizendo. Olha, não murmure, como eles fizeram e pereceram. Então vamos entender o que aconteceu, por que aconteceu isso com eles. O que foi que eles fizeram? Que tipo de murmuração foi, ou que murmurações? Então vamos lá. Então no capítulo 14 diz: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Olha só. Eles levantaram a voz, de modo que o céu se inclinou. Espera aí. O que eles estão clamando? Estão gritando o quê? Estão pedindo socorro? Não, estão murmurando. Estão se levantando contra Deus. Olha só, olha bem. Versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. Estão pedindo a morte, gente, só porque estão passando um período de dificuldade, mas eles estão, olha só, direcionados. O Espírito de Deus está com Moisés, Moisés os está conduzindo, Moisés fala com eles o que Deus mandou dizer, assim como conosco é na palavra, ou seja, a palavra de Deus fala conosco. Então Deus estava acompanhando-os em todo o tempo, eles não estavam abandonados. O que eles deveriam fazer? Fazer o que Deus falou lá atrás, quando eles viram o mar vermelho, que eles entraram em desespero, que Moisés levantou a voz ao céu. O que Deus disse para Moisés falar com eles? Diga ao povo que marche. Ou seja, não se assustem com o mar vermelho, diga ao povo que marche, diga aos filhos de Israel que marchem, ou seja, vão em frente. Deus sabia o que ia fazer. Quando você lança a sua confiança nele, você já orou, você já assumiu uma promessa de Deus, uma palavra que você deu atenção, ele falou forte ao teu coração. Então é hora de avançar, não de retroceder. O que eles teriam de fazer? Avançar. Mas eles estão murmurando. O que acontece quando a pessoa cai nesse estado? Ela está fraca espiritualmente, desanimada, pode ficar espiritualmente prostrada. E aí, quem vai se aproveitar disso? Eles então, quem dera que nós morrêssemos lá no Egito, ou que agora mesmo a gente morresse aqui nesse deserto. Como você acha que isso chegou aos ouvidos de Deus? E tem gente que acha que Deus é surdo, porque a resposta não veio correndo, não veio de imediato, acha que Deus é surdo.
No Salmo 95, versículo 9, não mexe na sua Bíblia, mas lá diz assim, eu vou dizer para você anotar, Salmo 95, versículo 9, aquele que fez o ouvido não ouvirá? Olha o que diz, o que formou o olho não verá? A questão, irmãos, é alimentar uma fé 24 horas. Mesmo na pior adversidade, não retroceder da fé, confiando na palavra de Deus, no cuidado de Deus. O que é necessário para isso, irmãos? Alimentar a fé. O que Jesus falou quando esteve em carne aqui na terra? Ele ensinou a oração do Pai Nosso, e um pedacinho daquela oração, o que ele diz? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou seja, Deus tem uma palavra para você cada dia. É tempo de pressão, Deus tem uma palavra. De repente Ele diz para você, calma, aquietai e saber que eu sou Deus. De repente Ele diz, olha, a palavra é a espada do Espírito. Aí você vai, em nome de Jesus, faz uma determinação. Há momento em que você sente no coração, não, eu vou usar o nome de Jesus e Deus vai me honrar. Aí você diz, em nome de Jesus eu vou conseguir essa bênção. Naquela hora o poder de Deus é liberado. Tudo isso, irmãos, tudo isso vem pela fé. Inspiração de Deus, direção. Mas é preciso que haja uma comunhão com Deus. Então, observe, eles estão pedindo a morte, eles queriam morrer lá no Egito, agora eles querem morrer até no deserto mesmo. A pergunta, eles estão confiando no que eles ouviram lá atrás, quando Deus garantiu colocá-los lá dentro? Não. Eles estão confiando na palavra de Moisés, que falou a palavra de Deus a eles? Não. O estado de espírito deles é terrível, tenebroso. Porque eles não estão confiando na palavra de Deus. Esse foi o problema que eles tiveram com o próprio Deus. Só que agora vai ser pior, porque eles vão se levantar contra Deus. Então nós vamos repetir o versículo 2 e entrar no 3. Olha só. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhe disse, se morrermos neste Egito, ou se morrermos no deserto, versículo 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada? Para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Agora eles se levantaram contra Deus, irmãos. Olha bem, vou ficar só no pedacinho, no início do versículo 3. Olha só. E por que nos traz o Senhor para esta terra? Olha só, olha só. Olha só, irmãos, olha só. Agora estão se levantando contra Deus. Às vezes, irmãos, parece que a resposta de Deus demora. E tem gente que abre a boca, meu irmão. Abre a boca e chega e diz assim, parece que Deus não está me ouvindo. Está chamando Deus de surdo, cuidado. Cuidado, não ofenda o Espírito de Deus. Não está acontecendo nada. Está dizendo que o teu Deus é de gesso? Que Ele não se mexe? Isso mexe no coração de Deus, irmãos. Por isso que o Espírito Santo diz que nós devemos procurar conhecer Deus, irmãos. Eu tenho citado bastante aqui aquela palavra de Oséias, quando ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem gente, irmãos, que lê a Bíblia inteira e diz assim, já conheço. Está tudo errado, meu irmão. Está tudo errado, minha irmã. Não basta conhecer, é preciso ter comunhão. É preciso ter intimidade na oração. É preciso criar confiança. É preciso colocar a palavra dentro do espírito e aqui na mente não duvidar de jeito nenhum. Não saiu da boca de qualquer um. Saiu da boca de Deus. Agora, o que pesou muito no coração de Deus aqui? Antes de Moisés tirá-los do Egito, eles clamaram, suspiraram, gritaram por socorro ao céu. Isso mesmo, eles oraram insistentemente, tipo, Senhor, nos socorre, não estamos suportando mais esse jugo aqui no Egito. Senhor, não estamos aguentando mais, debaixo aí dos algozes do faraó. Aí sabe o que Deus disse? Marca essa página aqui, marca aqui, e vai comigo no livro de Êxodo. Êxodo. Voltando então no segundo livro da Bíblia,
Primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo. No capítulo 2, no versículo 23 a 25, no livro de Êxodo, no capítulo 2, dos versículos 23 a 25, diz assim: E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu Deus. Então dá uma paradinha. Você olha assim, você diz assim, peraí, mas se o faraó morreu, por que eles estão nesse desespero? Você lembra do José do Egito? Quem lembra do José do Egito? José do Egito, irmãos, porque não foi apenas um faraó, era uma espécie de cadeira do governo. Então, este faraó que morreu, e levantou-se outro faraó que não conhecia o José. Enquanto o faraó que levantou José, governador, viveu, ele até facilitou a vida do povo de Israel. Mas ele morreu, levantou-se outro faraó que não queria nem saber, nem procurou saber de José, quem era José, simplesmente começou a fazer do povo hebreu escravos dele. Foi aí que as coisas apertaram, e eles entraram em desespero e clamaram. Está aqui, irmãos, eles clamaram. Aí no céu o Senhor Deus ouviu. Por quê? Porque eles reivindicaram uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Olha a importância de você ter uma promessa de Deus para levantar ao céu e dizer: Senhor, é a tua palavra que diz isso. O Senhor Deus, na mesma hora, realmente eu falei isso. E aí ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A oração crendo na palavra. A oração com uma palavra firme no coração. No coração, na mente, na boca. Deus olha e diz: realmente eu prometi isso. Olha só. Aí o Senhor Deus ouviu. Resolveu então cumprir aquela promessa, porque a palavra diz que ela não volta vazia. Então Deus disse: eu vou cumprir isso com eles. Eles estão lembrando que eu fiz um concerto com o Senhor, ou seja, um pacto com Abraão. Então eu vou tirá-los do Egito. Mas eles estavam sofrendo muito, irmãos, muito. É quando a pessoa está debaixo do chicote do diabo, irmãos. Atormentada, não tem paz, não tem sossego, não consegue dormir tranquila. Não sobrar dinheiro, mas não, de repente só tem dívidas. Vive de favores, está no desespero, passa vergonha. Aí ela clama ao céu. Aí ela ouve uma palavra e diz: ai, é isso. E aí começa a seguir a Jesus. Só que de repente o diabo tenta naquela área que ela não conhece bem. E aí vem aquela tentação. Eles foram tentados no deserto. Tentados a se levantarem contra Deus. Porque o diabo faz isso. Qualquer cristão que enfraqueça, não conquistando uma bênção, não conseguindo sair de um problema de imediato, o diabo vem logo no pensamento e diz: cadê Deus na tua vida? Aí você ora, não acontece nada. Satanás é bandido, irmãos. Ele é bandidão, ele faz de tudo, ele tenta jogar o cristão contra Deus. Aí o que aconteceu? Eu quero mostrar para os irmãos, porque vocês viram, eles se levantaram contra Deus, lá no deserto. Pediram a morte, queriam voltar para o Egito e morrer no Egito, ou morrer ali mesmo no deserto. Por um tempinho que estavam passando um problema. Olha só, desprezo pela vida, desprezo pelo socorro de Deus, desprezo pela resposta das orações deles. Olha só, desprezo pela mão de Moisés que Deus usou para tirá-los de lá. Olha só. Aí, dá uma olhada comigo no versículo 7 e no 8 agora. O capítulo 3, versículo 7 e 8. Vamos lá? Vamos lá, o versículo 7. Quem lê comigo? E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios,
e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. O 9, vamos lá, 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Está vendo, irmãos? Olha o que eles estavam passando, e olha o cuidado de Deus, que observou tudo minuciosamente, e colocou aqui nesses 3 versículos, eu tenho visto atentamente, ou seja, eu andei dando uma atenção especial para eles, eles clamavam, eu fiquei olhando, é isso mesmo? Ah, sim, eu vi quando eles castigaram meu povo, quando eles fizeram isso assim com o meu povo, ou seja, como os demônios estavam atacando, simbolicamente é isso. Esses povos todos que habitavam na terra de Canaã, e que Deus garantiu que os colocaria Israel, povo de Deus, lá dentro, e que eles venceriam aqueles povos todos, e que eles teriam que sair da sua terra. O que significa isso? A pessoa encontra Jesus, irmãos, ela está doente, a doença não tem cura, mas ela cresce na fé, cresce, que ela expulsa aqueles espíritos que se sentiam donos daquele corpo, como esses povos todos se sentiam donos de Canaã. Isso aqui é uma representação, literalmente, isso aconteceu, fato real, dentro do Novo Testamento. O que nós vimos lá? Não murmurem como eles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O que Jesus disse? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ou seja, aprenda a palavra, aprenda a andar com Deus, aprenda o mundo espiritual, e você não vai dar espaço para esses espíritos que antes te dominavam e dominavam a sua vida. Você vai conseguir expulsá-los literalmente pelo poder de Deus. Então vocês estão vendo aqui, irmãos, olha o erro que esse povo cometeu. Agora vamos voltar lá em Números, rapidamente. Você deixou marcado? Eu também deixei, minha canetinha escorregou aqui, mas vamos lá, Números capítulo 14, tá? Então, olha só, gente, olha, vocês podem imaginar, quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz lá em Êxodo, que só do gênero masculino eram 600 mil, fora mulheres, crianças, os animais, ou seja, aquela caravana andando bem devagarinho, bem lentinha, olha só. E Deus ali no meio deles, mas eles não estão vendo, eles não estão percebendo, eles só estão vendo dificuldades, só estão vendo problemas. E Deus ali para acelerar, para que eles chegassem logo naquela terra. O que é isso? Isso te faz lembrar alguma coisa? Em Provérbios, o Espírito Santo diz que o justo é como a luz do amanhecer, a luz da aurora. 4 horas da madrugada, tudo fechado. 5 horas da madrugada, verão, começa a abrir. Mas ainda está meio, não é? Aí começa a abrir, 7 horas, 8 horas, 10 horas, meio-dia. Sol pleno, você enxerga tudo. Tudo. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, avança, vai entendendo que a luz de Deus vai brilhar na tua vida. As trevas vão desaparecer. Essas forças não vão suportar. Conforme você vai iluminando o seu entendimento e tomando posse, respeitando a Deus, obedecendo, levando a palavra a sério, o poder de Deus vai te fortalecendo cada vez mais. É como uma lâmpada que vai intensificando a sua luz. Você vai iluminando mais, até que a casa fique totalmente iluminada. As trevas não aguentam mais. Então veja, olha só. Aí, no versículo de número 4, estamos em Números capítulo 14, versículo 4. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha só, gente. Sabe o que significaria isso hoje? O cristão dizendo assim, não está adiantando nada, eu vou voltar para a vida que eu saí. Misericórdia. Gente, o diabo faz uma pressão violenta. Não pensa você que é só com o novo convertido, não. O novo convertido, a pressão é forte. Tem que ter alguém para estar ali injetando ânimo, despertando para a palavra, mas em qualquer tempo. Satanás, ele é tão abusado, abusado, ele é bandido.
ele vai lutar para tentar pegar aquela pessoa de volta em todo o tempo. Em qualquer tempo, ele vai tentar pegar aquela pessoa de volta. Muitas vezes o diabo consegue até tirar pregadores do altar, irmãos. Obreiros da sua posição. Membros de igreja, membros do corpo. Por quê? É só a pessoa atravessar problemas, enfraquecida, sem entendimento e não tomar posição espiritual. Como o diabo se aproveita disso? Deus não diz também através de Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando você começa a buscar entendimento, é como quem apanha armas para guerrear, cada guerra com a arma certa. Você sabe se é hora de orar, se é hora de determinar, se é hora de assumir, se é hora simplesmente de crer, como aconteceu com o rei Josafá. Então, eles agora contaminaram toda a congregação. Toda a congregação foi contaminada pelos negativos, que eram 8. Foram 10 espias. 10 Moisés enviou lá dentro da terra. 8 só viram dificuldades, problemas, viram gigantes, ficaram apavorados. E 2 ficaram firmes na promessa de Deus. Ficaram firmes na palavra de Deus. Você lembra, Josué e Caleb. Aí o que aconteceu? Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram com os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Olha que ponto chegou. Pastora, por que isso? Irmãos, eles não tinham alto-falante, eles não tinham megafone, eles não tinham como chamar, não tinham microfone, né? Um chure, né, irmãos? Não tinham. Eles não tinham como chamar a atenção daquele povo. Então, era esse o costume. Rasgavam a roupa. Epa! Já pensaram? Aí todo mundo calava por causa do absurdo. Aí calava. Eles calaram. Claro, com certeza eles se compuseram com aqueles retalhos e tal. Eles disseram: não, vocês vão ouvir. Olha só o que os dois dizem. Olha a visão espiritual. Primeiro, você deve ter visto lá no capítulo 13, que eles voltaram, 8 trouxeram um relato de pavor, de medo, de desespero. E esses 2, irmãos, viram as mesmas coisas. Passaram pelos mesmos momentos. Mas olha a visão espiritual que eles tiveram. Olha só. Versículo de número 6, vamos lá, 6, a partir do 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Agora olha só o 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Olha que palavra, irmãos, que palavra Josué e Caleb disseram. Disseram: vocês não têm que ter medo. Falaram com toda a congregação. Por que ter medo? Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra, nessa boa terra. Eu pergunto, para onde eles olharam? Para os gigantes ou para a grandeza do Senhor? Olha a visão deles. Só que isso repercutiu no céu, o Senhor Deus ouviu. Está atento a eles. Vai vir a resposta de Deus. Olha só. Versículo 10, tentaram apedrejá-los, versículo 10, e disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Deixa eu aproveitar o ensejo aqui desse pedacinho, irmãos, para dizer o seguinte: toda pessoa que enfrenta um problema gravíssimo, uma dificuldade imensa, cai num sofrimento violento, que parece que não vai ter jeito. Se ela despertar uma fé, ou se ela tentar bem para a palavra e segurar a fé,
e não duvidar, e ela afirmar essa fé, quem está à sua volta vai dizer que ela está louca. Vai dizer que está louca. Mas como você vai? Que doença? Você está pensando que é assim? Ah, teu pai morreu com a mesma doença. Ah, meu colega de trabalho morreu com a mesma doença. Aí, se a pessoa está firmada na fé, segura na palavra e não tem medo, isso toca o coração de Deus. Isso é fé. Mas se ela dá ouvidos a terceiros, aí isso te faz lembrar de alguma coisa? Quando Deus falou para Josué, Josué, não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, não se vira para dar atenção aos derrotados, porque senão você vai cair. Olha só. Você está vendo? Gente, quiseram apedrejar os dois. Você acha que o mundo vai entender fé? Você acha que o mundo vai entender você ter uma confiança de mover o braço de Deus a teu favor? Você acha que o mundo vai entender coisas impossíveis realizadas por Deus na tua vida? Não espere a compreensão do mundo, nem até de evangélicos, irmãos. Às vezes são os próprios irmãos que se levantam contra a gente. Mas não é bem assim não. Que se você não fizer isso, ou não fizer aquilo. Não, não é assim não. Que se você não aceitar isso, ou não aceitar aquilo. Irmãos, para derrubar, está assim, ó. Para levantar, muito poucos. Vamos à realidade. Agora, para terminar essa parte de hoje, olha só. Aí vem o versículo 11. E disse o Senhor a Moisés. É aqui que nós vamos parar. Olha só. Olha o versículo 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Gente, olha só o que Deus está dizendo. Eles estão berrando, esbravejando, gritando, se levantaram contra Deus. Para eles, Deus não está nem ali, não está ouvindo nada. Deus os estava observando o tempo inteirinho, irmãos, esperando que eles agissem por fé, esperando que eles lembrassem da promessa feita, do clamor que eles fizeram. Não, peraí, nós clamamos, Deus nos tirou do Egito. Peraí, nós atravessamos o Mar Vermelho. Não, peraí, Deus segurou o mar, abriu dois paredões de água e ficou a terra sequinha e nós passamos. Faraó não conseguiu, Deus acabou com o faraó. Eles não lembraram de nada. Irmãos, ao longo dos anos com Jesus, quando a fé de um cristão esfria, aí é que o diabo gosta de atacar. E quando o bicho ataca e a pessoa está fria na fé, ela se prende aos problemas. Ela nem lembra do que Jesus já fez na vida dela. Hoje você está lembrando da paz que você sentiu a partir do momento que você recebeu Jesus? Quantos são capazes de lembrar? Hoje você está lembrando da segurança que a palavra de Deus te deu quando você entendeu e você perdeu todos os receios e passou a viver da fé? Pois é, Deus esperava que você continuasse alimentando a fé para enfrentar fosse qual fosse o problema. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que a tentação nunca virá acima do que podemos suportar, que Deus dá o escape. Deus estava no meio deles, ouvindo todas aquelas murmurações, observando o choro desesperado deles porque tinham saído do Egito. E Deus se entristeceu e disse: eles não lembram de nada que eu fiz na vida deles. Só por um tempinho que eles estão no deserto, pertinho da terra de Canaã. Foi o que nós falamos no domingo. Eles ficaram 40 dias espiando a terra. Deus disse: essa congregação é terrível, esse povo é terrível. Eles não creem em mim. Então eu vou fazer o seguinte: para cada ano, para cada dia que eles ficaram dentro da terra, contemplando as maravilhas da terra, mas ficaram só olhando as dificuldades, eles vão ficar 1 ano de castigo. Cada dia 1 ano. Foram 40 dias, 40 anos. Isso está, nós vimos no versículo 34. Lembra do domingo? Então releia isso em nome de Jesus para a gente terminar. Vamos lá? Quem lê comigo, voz alta? Números 14, 34. Números 14, 34. Quem lê comigo em voz alta? Vamos lá, igreja. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano,
levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Irmãos, que ninguém queira o Espírito de Deus afastado 1 minuto da sua vida. Não é 40 dias nem 40, é 1 minuto. Não queira se afastar do Espírito Santo 1 minuto. Um erro grave de muitos cristãos é que só repreendem o mal se estão sentindo alguma coisa. Você não tem que sentir nada, você tem que simplesmente assumir o que está escrito. Creia no que está escrito e não duvide, porque Deus está presente em todo o universo. Onde quer que Ele seja invocado com sinceridade e crido, ali Ele vai operar. Jesus garantiu, eu gosto muito dessa palavra que Jesus falou com os discípulos, porque isso é vivo no meu coração. Jesus dizendo assim, ó, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então diga, Jesus está comigo. Curve a sua fronte. Pai, muito obrigado. Nós agradecemos de todo o nosso coração. E esse alerta que o Senhor nos deu, está nos dando, Senhor, é muito bom. Quanta gente resmungando, Senhor, esbravejando, murmurando, Senhor, aquele rosnar de raiva, de chateação, porque as coisas não estão dando certo, em vez de orar, meu Pai. E o Senhor ouviu tudo, e o Senhor está nos alertando para dizer, não façam como eles fizeram, eles pereceram pelo destruidor. O Senhor diz, o justo viverá da fé. O Senhor diz, não estejais ansiosos, inquietos por coisa alguma. O Senhor está dizendo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Deus está dizendo, joga em cima de mim a sua preocupação. Então é hora de dizer, meu Deus, muito obrigado, Pai. O Senhor está me alertando para a oração. O Senhor está me chamando a atenção para alimentar a minha fé. Que amor lindo, que cuidado. Diga, Jesus, você jamais vai duvidar dele? Então, Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui para te servir, para te seguir. Senhor, nós agradecemos. Graças te damos por esse grande alerta. Em vez de murmurar, é momento de orar. Ou momento de crer. Ou de tomar posição segundo a tua direção. Como o Senhor diz, determinando tu alguma coisa, algum negócio, ser-te-á firme. Pai, nós te agradecemos. Nosso Deus, muito obrigada, porque o Senhor continua dizendo as mesmas coisas e operando do mesmo jeito. Sim, Pai, o Senhor não castiga hoje. O castigo estava em Jesus, mas o Senhor está dizendo, não murmure. Então nós agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor continua dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nosso Deus, muito obrigado. Amém, igreja? Glória a Deus.